porque exatamente. E eu queria te perguntar mais sobre a vacina, porque é o seguinte, qual que você acha que deve ser a posição correta? É dizer o seguinte, quer dizer, que a vacina é um direito e não uma obrigação? A vacina é um direito e não uma obrigação. Essa deveria ser a posição. Não, eu acho muito errado forçar pessoas que, por uma crença religiosa ou por opinião pessoal, não queiram tomar a vacina. Até porque a vacina não é uma coisa 100% confiável. Ninguém sabe o que vai acontecer, né? Existe toda uma guerra política e econômica em torno da vacina. Isso é um péssimo sinal. Seria necessário que houvesse aí uma comissão independente, controlada pela sociedade, principalmente pela parte pobre da sociedade, pelas organizações populares, para ver esse negócio da vacina. Os testes, eles deveriam ser feitos sob a supervisão, né, de organizações populares. Ninguém sabe, isso é uma caixa preta, esse negócio da vacina. Vamos falar o que é verdade. Uma pessoa bem informada vai correr lá para tomar a vacina antes de ver o que vai acontecer? Nós temos um monte de gente assistindo aqui. Eu conheço várias pessoas que estão dizendo o seguinte, não, eu tomo, mas deixa eu ver o que vai acontecer. Exatamente isso. Deixa eu ver o que vai acontecer. Agora, vamos ver essas reações. Mas e a população que vai ser arrebanhada aí, vai ser empurrada para tomar vacina? Só vai ver o que vai acontecer na própria pele, né? Teria que ter uma supervisão independente. O que incomoda, Rui, na verdade, é você ouvir algumas pessoas de esquerda dizendo o seguinte, não, mas quem levanta esse tipo de argumento é gado, é isso, é aquilo, enfim, aí fica complicado conquistar essas pessoas, né? Porque elas têm crenças que são, você pode dizer o seguinte, o pastor distorce, não distorce, mas ela acredita, e agora você vai dizer, não, você é um idiota, né? Como é que você faz? Não, uma coisa básica na política popular, na política revolucionária, inclusive um princípio do marxismo, é que é inútil tentar mudar a opinião de uma pessoa pela força. Então, toda a luta política deve partir do princípio do respeito àquela opinião, mesmo que você seja profundamente oposto àquela opinião. Você teria que convencer a pessoa com argumentos, com fatos, e não na base do chicote, né? Isso é uma coisa muito, muito básica de qualquer política popular. Eu realmente não entendo onde é que a esquerda quer chegar com isso. É uma esquerda muito autoritária, né? E não vai dar certo, não adianta. E eu vou dizer mais. Você adota a posição de que a vacina tem que ser obrigatória. Daqui a 2, 3 meses, depois de 2, 3 meses de vacinação, você tem um mundo de gente aí com sequelas da vacina. E aí? Mas olha que interessante, Rui, o que diz o Douglas. Ele fala, o medo das vacinas é teoria da conspiração pura. Mesmo que seja, o que eu queria, só para reforçar o argumento do Rui, algumas pessoas têm medo, né? Ou têm desconfiança. E aí o que acontece? Quer dizer, você cai nesse ponto. Não adianta querer mudar a opinião dessa pessoa pela força. E a gente volta para a tese. É melhor que seja um direito do que uma obrigação. Né? Enfim, porque você não vai convencer a pessoa na linha de dizer que é um conspiracionista, ou não? Não vai convencer ninguém. Esse negócio de teoria da conspiração é uma coisa totalmente sem sentido. O que mais tem no mundo é conspiração. Qualquer pessoa que participa da política, como nós aqui que estamos todo dia comentando política, a gente sabe que é tudo conspirativo. Alguém sempre está tramando pelas costas. Agora, só um exemplo para mostrar para... Rui, deixa eu só pontuar aqui, quer dizer, quando diz aqui o Fernando, ele fala que é irresponsável o discurso de deslegitimar a ciência. Não há necessidade, os resultados estão sendo divulgados. Eu só queria deixar claro para o Fernando que o ponto aqui não é deslegitimar a ciência. O ponto aqui é não querer convencer as pessoas pela força. Porque o fato é o seguinte, saiu uma pesquisa, 50% não querem tomar a vacina tal, 20% não querem tomar vacina nenhuma. Aí a esquerda vai dizer que esses 20% são idiotas, né, e não tem solução, então deixa com o Bolsonaro. É esse o ponto que eu quero argumentar, não é entrar numa discussão de ser contra ou a favor da ciência, é empurrar essas pessoas para o inimigo, né? Enfim. Eu acho que nós temos duas questões aqui. Uma primeira é que toda pessoa esclarecida não deve confiar em nada.
porque nada merece confiança. Não existe a ciência. Ciência é uma coisa abstrata. O que você tem são organizações que estão aí realizando uma experiência científica, mas essas organizações têm influência de dinheiro, essas organizações têm influência política. Então não vamos confiar em nada. Não é porque a pessoa aí tirou um diploma de química que ele está acima da manipulação política. Né? Vamos lembrar, eu ia citar um caso aqui, um dos milhares de casos. A gente estava, inclusive, comentando isso aqui no almoço outro dia, que é o seguinte, o caso famoso da talidomida. Não sei se o pessoal lembra disso daí. Que uma empresa química, infelizmente não me lembro o nome, valia a pena fazer propaganda contra, soltou um remédio contra enjoo para mulheres grávidas, e isso daí resultou numa multidão de crianças defeituosas, que nasceram sem o pé, sem um pedaço da perna, sem braço, etc. e tal. E isso daí não é o único caso, não. Se a gente for pegar, há centenas de casos. Eu, por exemplo, não confio em ninguém. Né? Menos ainda porque a pessoa tem um diploma. Existem relatórios internacionais, também não merece confiança. Tudo tem que ser analisado. Tudo tem que ser visto, com muito cuidado. Veja só, o negócio da ciência. A OMS, quando começou a pandemia, falou que o uso da máscara era, como é que se diz? Não só era inútil, como era nocivo. Aí a ciência. Eles nem sabem do que eles estão falando. Precisa tomar muito cuidado com isso. E, segundo lugar, tem essa questão, que é muito importante. Não é porque você... Vamos supor que a gente tivesse certeza, que a gente não tem, que está tudo em ordem, que está tudo correto. Não tem que forçar ninguém. As pessoas têm que se convencer. Você tem que conquistar o pensamento, a cabeça, a vontade das pessoas por meios democráticos e racionais. Nada de chicote. A época da senzala já passou no Brasil. Rui, eu queria explorar exatamente esse ponto do chicote, porque algumas pessoas estão até estranhando o ponto. A questão é o seguinte, quer dizer, tem muitas pessoas dizendo, quero vacina já, outras pessoas mais desconfiadas, etc. e tal, né? E o Wilson está dizendo, desculpa a ignorância, mas a vacina não está sendo testada, avaliada, exatamente para ver se tem contraindicação ou não, né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, a vacina que o Bolsonaro estava comprando, da AstraZeneca, tinha uma eficácia de 70%, né? Então, tem uma ineficácia de 30%. Mas, de qualquer maneira, não é questionar a vacina. O que eu quero dizer é o seguinte, respeito quem quer tomar a vacina e respeito quem não quer tomar. Eu acho que esse poderia ser o melhor caminho para quem não quer empurrar parte do público para o Bolsonaro. O Bolsonaro está com 38%, 37%, 35%, que seja, para quem questiona as pesquisas. Então, assim, tem uma parcela grande da população que está sobrando de graça para ele. Eu acho que esse é um ponto relevante. Do ponto de vista político, é um ponto fundamental. Diz respeito à estratégia da esquerda. Como é que nós vamos conquistar a população? Tem que conquistar a população atendendo às suas necessidades, né? Respeitando a população também. Na base do chicote, não dá, não. A esquerda não domina. Se dominasse, também não era para usar o chicote. A esquerda tem que representar o verdadeiro sentimento da população. Esse negócio de que a ciência, você não acredita na ciência, você é ignorante, isso aí não vale nada. A pessoa tem que se convencer na vida real pela experiência. Ninguém confia no Dória. Quem confia no Dória? Eu não confio no Dória para nada. Eu não acho que ele merece confiança. A população tem o direito de desconfiar e tem o direito de pensar besteira também. Francisco Alencar dizendo, Léo Rui tem uma pessoa na família que após tomar a polio, quando criança contraiu a deficiência logo na sequência, né?